Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kidas Crochetaria. Eu sou Daniele Monteiro e vou te ensinar a fazer essa linda bolsa em crochê. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E esses são os materiais que vamos utilizar hoje. Um fio de malha premium de 25 milímetros com 140 metros na cor eucalipto. Vamos utilizar também 1,10 m de corrente, que será nossa alça lateral. Usaremos 6 mosquetões, 2 para a alça lateral e 4 para as duas alças que iremos utilizar também na bolsa, as alças que ficará fixa na bolsa. 4 argolas articuladas, as que eu estou usando são de 20 milímetros, nossa etiqueta e um botão imantado. Então esses são os materiais que vamos utilizar. E vamos para o tutorial. Então vamos dar início à nossa bolsa. Vamos fazer um nó corrediço. E 16 correntes. Vou adiantando a minha corrente e volto quando terminar. São 16 correntes. Então terminei as minhas correntes, eu viro a minha peça, viro o meu trabalho e iremos trabalhar nesses gominhos aqui atrás. Então eu vou pular o primeiro gominho e entrarei no segundo. Iremos trabalhar fazendo pontos ratão. Eu vou deixar a minha alça um pouco maior. Entro no meu segundo gominho. Trago a minha alça, ficando dessa forma. Agora eu tiro a agulha. Eu estava com a agulha dessa forma. Agora eu viro a minha peça. Entro nessa alça e trago a de trás para frente. Faço uma corrente. Sempre em todos os pontos iremos fazer essa corrente no final. Então agora estou com a minha alça na agulha. Vou entrar agora no próximo gominho. Dessa forma. Aqui eu vou explicar para vocês. Quando vocês forem trabalhar, coloquem sempre essa parte aberta para cima do dedo. Dessa forma. Porque quando vocês puxarem, ela vai estar dessa forma aqui, ó. Então, novamente, estando com as duas alças na agulha, eu tiro a minha agulha, viro a minha peça, entro com a minha agulha dessa forma, nas duas alças, e trago a de trás, trago essa daqui de trás, por dentro dessa da frente. Dessa forma. Faço novamente uma corrente. E vou para o próximo. Entro no meu gominho, ajusto o meu fio, com a parte aberta sempre para cima. Trago o meu fio para frente,
desta forma. Tiro a agulha. E agora passo novamente por dentro das duas alças e trago a de trás para frente. Faço uma corrente. E aqui, quando você terminar essa carreira inteira, você vai fazendo e quando terminar, você vem ajustando todos os pontos, colocando ele bem retinho para cima. Sempre que terminar uma carreira, você sempre ajusta os pontos, para que na hora que for subindo as carreiras, ele não fique todo torto, e sim, ele venha a ser encaixado certinho no seu lugar. Então, terminou uma carreira, ajeita todas as alcinhas para poder iniciar a outra. Aqui novamente estou com a minha alça na agulha, entro no meu gominho, ajusto o fio aqui no meu dedo para cima, trago para frente, ajusto, ficando dessa forma, tiro a minha agulha, viro a peça, coloco aqui, ó, dentro das duas alcinhas e trago a de trás, trago essa aqui para frente, dessa forma. Faço novamente uma corrente e já entro sempre fazendo essa corrente. Se vocês não fizerem, vocês vão perceber que vai ficar tudo assim, junto, unido. Então está errado. Tem que colocar essa corrente no final. Fez um ponto, faz a corrente. Fez o outro ponto, coloca a corrente novamente. Ajusto no dedo. E trago para frente. Aí tiro a minha agulha. Viro. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão começar a fazer com mais rapidez. Então, novamente no próximo. Sempre ajustando o fiozinho de cima. Se vocês colocarem para baixo, vocês colocarem a parte que abre para baixo, quando vocês puxarem, vai vir do lado errado. Dessa forma. Vai vir com a abertura para cá. Então, vocês já ajustam aqui no dedo. Dessa forma, aberto para cima. Entra no gominho e traz ela dessa forma. Aí ela vai ficar assim. Tira a agulha. Entra em uma alça, entra na outra e puxa para frente. Faz novamente uma corrente. E assim iremos fazer por toda a carreira. Eu vou fazer até o último aqui. Vou ajustar as minhas alças para ela ficar para cima, bem justinha, bem certinha. E volto com vocês. Então fiz os meus 15 pontos. Fiz 16 correntes. Fiquei com 15 pontos. Ajuste todos eles para cima, para que agora, quando começarmos a segunda carreira, ele esteja no lugar certinho. Então, eu fiz o meu último ponto e fiz a minha corrente. Agora, iremos subir para a segunda carreira. Vocês vão ter que prestar bem atenção, tanto aqui no início, o restante aqui no meio será apenas continuação. Mas aqui, entre o primeiro, o segundo ponto e o último, é onde está todo o segredo da bolsa, para ela subir certinha. Então, eu vou mostrar bem para vocês. Vou aumentar aqui um pouco, para que vocês vejam bem. Então, fiz a minha corrente já, terminei o ponto e fiz a corrente, certo? Agora aqui, iremos trabalhar entre
esse ponto e esse, sempre aqui no meio. Observem que tem um furinho entre cada ponto. Iremos trabalhar aqui, certo? Então, se eu tenho na primeira carreira, tenho 15 pontos, em todas as outras eu tenho que ter 15 pontos também. Então, sempre que vocês fizerem uma carreira de pontos, contem para ver se realmente tem 15 pontos em cada carreira, certo? Porque às vezes você se confunde tanto no final quanto no início. Então, sempre contem para ver se todas as carreiras estão com 15 pontos. Então, aqui, com a minha corrente já feita, eu não vou pegar ela aqui no início, eu não pegarei ela. Eu vou entrar aqui no furinho, vou sair aqui atrás, tá vendo? Dentro desse Vzinho. Esses Vzinhos aqui, ó. Iremos trabalhar aqui dentro, certo? Então, eu coloco a minha agulha entre um ponto e outro, entro, saio do outro lado, pego o meu cordão, o meu fio que vem do novelo, faço a mesma coisa aqui atrás, ajusto o fio para que a parte aberta fique para cima. Então, eu estou com a minha agulha aqui, vou pegar aqui atrás a alça e trazer para frente. Ela veio errada. Não, ela veio certa, ela estava dobrada. Então, ela veio dessa forma, certo? O primeiro ponto você só vai colocar essa alça, que foi a da correntinha, dentro. Dessa forma, e vai trazer essa primeira por dentro dessa forma. Vou fazer novamente. Terminei minha carreira de baixo, fiz a minha corrente, entro com a minha agulha entre um ponto e outro. O fio tem que estar sempre para cima, dessa forma. Então, eu vou com a minha agulha, trago o fio para frente, dessa forma, lembrando de sempre fazer os pontos no mesmo tamanho, para que ela suba uniforme. Então, eu já estou com a minha laçada que veio de trás na agulha. Eu coloco a alcinha, a nossa corrente também na agulha, dessa forma, e trago ela por dentro dessa forma. Faço a minha corrente, sempre teremos que fazer essa corrente, em todos os pontos terá essa corrente. Aí agora, fizemos o primeiro ponto, agora o segundo, essa parte já faremos diferente. O primeiro, nós deixamos ela solta, agora ela já vai estar na agulha. Agora no próximo ponto, no próximo furinho. Com a minha alça já na agulha, eu venho e entro no segundo ponto, dessa forma. O meu fio aberto para cima, eu trago ele para frente. Dessa vez ele veio errado. Novamente, eu entro entre um ponto e outro, trago o meu fio dessa forma, seguro aqui, solto, vou ajustar o meu fio
consigo, com o fio que vem do novelo, eu consigo ajustá-la, tanto puxar quanto levantar a nossa alça, tanto diminuir quanto aumentar. Então, puxei. E agora, vou pegar a alcinha, encaixar na agulha e trazer por dentro da alça. Faço minha corrente e novamente irei entrar entre esses dois pontos. Já estou com minha alça na agulha, entro entre os dois pontos, ajusto a linha no dedo, trago meu fio para frente, trouxe ele para frente. Agora eu vou soltar, solto os dois, ajusto o meu fio, diminuo um pouco, e por último é que eu coloco a nossa corrente e trago por dentro. Faço novamente outra corrente, irei entrar entre esses dois pontos, dessa forma, ajusto o meu fio, ajusto o fio aberto para cima, trago ele para frente, dessa forma, solto, vou pegar primeiro ele, o que eu trouxe de trás, assim, e agora a alcinha, a corrente que a gente fez, vamos passar por dentro. Certo? Então eu vou continuar e aqui no último eu volto novamente para mostrar a vocês como a gente vai voltar, certo? Todas as carreiras que vier daqui vai ser da mesma forma, e as que começar de cá eu vou ensinar para vocês como fazer para vir para esse lado. Então eu fiz minha segunda carreira e temos 14 pontos. Iremos fazer o 15º. Mas antes eu vou dar uma dica a vocês, que se vocês tiverem alguma alça precisando ajustar, vocês vêm aqui com a agulha mais fina e vem ajustando por baixo, dando uma ajustada na alça, para que elas fiquem certinho, sempre ajustando. E terminou essa carreira, vem e ajusta também, para que elas fiquem todas retinhas, bem certinha. Então eu fiz 14 pontos em cima, mas precisamos de 15, porque é a mesma quantidade da primeira carreira. Então aqui eu vou mostrar para vocês, que pode ser que vocês se confundam. Chegamos aqui no 14º ponto e esse ponto aqui ele está deitado, mas ele é o nosso último ponto, certo? Então quando vocês observarem, por isso que eu pedi para vocês, sempre que vocês fizerem uma carreira, aí vocês contam. Aqui temos 14, aí aqui vamos levantar esse ponto e aqui nessa alcinha de baixo, aqui iremos entrar com a nossa agulha. Então aqui eu vou fazer a minha corrente, vou afastar esse ponto para cima, vou levá-lo para cima e aqui iremos entrar aqui, ó, nesse furinho aqui. Entramos. Vou ajustar o fio em cima do dedo. Trago ele para frente, dessa forma. Tiro.
da agulha. E agora eu vou pegar a nossa corrente, dessa forma, e trazer ela por dentro do ponto, certo? Aqui, eu fiz aqui, mostrei para vocês como fazer aqui. E aqui eu vou fazer, fiz o meu último ponto, meus 15 pontos, faço minha corrente. E agora irei entrar aqui, entre esse ponto de cima e esse, nesses buraquinhos aqui de cima, certo? Esses de cima. Dessa forma, fiz a minha corrente, entro, saio aqui na parte de trás, ajusto o meu fio e trago para frente, certo? Tiro da agulha, viro a peça e trago. Esse menorzinho é sempre a nossa corrente. Trago a corrente por dentro do ponto. Faço nossa próxima corrente. Entro entre um ponto e outro, aqui em cima. Saindo aqui. Ajusto o fio. Trago para frente, sempre na mesma altura. Aqui você consegue regular se ele vai ficar mais alto ou mais baixo. Então, dessa forma, tiro novamente a nossa agulha. Entro dentro das duas alças. E puxo a de trás, que é a nossa corrente, para frente. E faço novamente a nossa corrente. Quando terminarmos essa carreira, você vem e ajusta todo o ponto, coloca todos eles para cima, para que ele vá ficando certinho, todo para cima. Então, eu vou novamente adiantar essa carreira e volto para mostrar mais uma vez como será a parte daqui de cima. Cheguei aqui no meu 14º ponto. Agora eu vou fazer o 15º e mostrar para vocês o início novamente. Já fiz a minha corrente e aqui vocês contem, tem 14 pontos. Aqui eu afasto o meu ponto para cima. E aqui entraremos com a agulha. Para fazer o nosso 15º ponto. Então, ajusto o meu fio. Ajusto o meu fio no dedo e trago ele para cima. Agora coloco minha agulha nas duas alças e trago a alça para frente e faço uma corrente. Esse aqui será o mesmo início e deixaremos a alça aqui um pouco do lado e pegaremos entre esse ponto e esse. A alça vai ficar aqui por enquanto. Vou entrar com minha agulha, vou ajustar o meu fio dessa forma e trago ele para frente. Aqui na frente eu coloco a minha alça e trago ela por dentro dessa. Então, assim faremos por todo o trabalho.
dessa forma. Fazer aqui novamente o segundo. Puxa o fio, ajusta o fio aqui no dedo e traz ele para frente. Solta. Coloca a agulha na alça, nas duas alças, dessa forma. E traz a alça menor por dentro da maior. E sempre fazendo uma corrente, certo? Então, faremos por 34 carreiras. Faremos 34 carreiras. Quando eu terminar minhas 34 carreiras, aqui já temos 3. Precisamos de um total, contando com essas, de 34 carreiras, certo? Então, eu vou continuar, vou fazer minhas 34 carreiras e volto com vocês. Então, aqui eu já fiz minhas 34 carreiras de ponto ratã. Eu separei 15 carreiras para frente da bolsa, 15 carreiras para a parte de trás da bolsa e 4 carreiras para o fundo da bolsa. Já deixei marcado. Aqui temos uma carreira, que é onde ele vai iniciar. 1, 2, 3 e 4, onde ele vai terminar. Então, ficamos com 34 carreiras de ponto ratã, certo? Então, agora vamos fazer toda a borda da bolsa com pontos baixos, certo? Nas quinas sempre teremos 2 pontos, somente nas quinas. Então, eu vou iniciar aqui com vocês. Eu vou terminar aqui com uma corrente. E agora iniciarei fazendo pontos baixos. Faremos os pontos baixos aqui. Nessa corrente, nessa corrente que passa por baixo dos pontos. Apenas pontos baixos. Dentro de cada espaço desse entre um ponto e outro, iremos fazer um ponto baixo, certo? Ficando dessa forma. Eu iniciei com um ponto e no final colocarei mais outro ponto aqui dentro, certo? Mas só no final. Eu vou continuar fazendo. Quando eu chegar aqui no último, eu mostro para vocês como fazer os 2 pontos e como iremos fazer aqui na nossa lateral. Então, cheguei aqui no final. Então, vamos fazer os nossos 2 pontos de quina. Faremos 2 pontos baixos. Dessa forma. Será o último da carreira de cima e o primeiro da nossa lateral. Equivale à primeira carreira de pontos ratã. Esse aqui será o nosso primeiro ponto. Será o ponto que vai servir para a nossa primeira carreira. 2 pontos, certo? Aqui ao lado temos 15 carreiras, certo? 15 carreiras, então em cada carreira faremos um ponto. Para cada carreira teremos um ponto baixo. Na nossa primeira carreira, acabamos de fazer o nosso primeiro ponto baixo. Então, olhem sempre aonde está a carreira de pontos. E ao lado, você vai fazer um ponto baixo. Aqui estamos fazendo o segundo ponto baixo para a nossa segunda carreira de ponto ratã. Aqui, nossa terceira carreira. Observem que um vem mais para frente e o outro é mais afastado. Mas aqui, bem no meio dele, bem no meio do ponto, faremos
um ponto baixo. Na nossa terceira carreira de ponto ratã, nosso terceiro ponto baixo. Iremos para a quarta carreira. Aqui eu vou pegar essas duas alças aqui, não é a alça de cima, e sim as alças de baixo. Dessa forma, peguei as duas e faço o meu ponto baixo, certo? Então, faremos dessa forma, cada quina 2 pontos. Temos 15 carreiras de ponto ratã, faremos 15 pontos. Para o fundo, são 4 carreiras de ponto ratã, teremos mais 4. Na verdade, será a carreira inteira, mas para que você possa entender, para cada parte da bolsa, para cada carreira de ponto ratã, teremos um ponto baixo, certo? Então, eu vou fazendo. Aqui na quina eu volto novamente para mostrar a vocês os 2 pontos, certo? Então, eu vou adiantando o meu e volto. Chegamos aqui ao último ponto, nossa última carreira de ponto ratã. Vamos fazer aqui, ao lado do último ponto. Vamos fazer 2 pontos. 2 pontos baixos. Dessa forma. Aqui não pegaremos aqui e já pularemos para depois desse nozinho aqui. Pegaremos aqui nas duas alças. Vamos escondendo o nozinho, o cordão do nozinho que ficou por baixo. E assim vamos seguindo por toda a carreira. Vamos fazer toda essa carreira por baixo. Por baixo dessas duas alcinhas, teremos um ponto baixo, certo? No final do último ponto, aqui dentro teremos 2 pontos novamente, que será um para a carreira de cima e o outro será para essa primeira carreira de pontos ratã. Então, será 2 nessa quina, certo? Ao lado novamente, vamos fazer 2 pontos aqui, um vai servir para a carreira de cima e o outro, essa primeira de pontos ratã. Então, cada carreira de pontos ratãs, novamente, como do outro lado, iremos fazer um ponto baixo. Cada carreira, um ponto baixo. Então, eu vou adiantando, vou fazer todo o restante da minha peça. E volto para a gente fazer a lateral. Então, eu fiz a minha carreira por completo. Como eu falei, iniciei com um ponto e agora no final eu coloquei mais um ponto. Esse aqui foi o primeiro da carreira de cima e esse aqui o último da carreira lateral. Então, cortei meu fio. Coloco a minha agulha aqui nas 2 primeiras alcinhas, levo para trás, dessa forma. Irei trazer aqui para frente novamente, para entrar dentro dessa alça onde ele está saindo. Então, eu viro a peça, entro dentro do gominho e dentro da alcinha. Trago o fio para frente e levo para trás, dessa forma. Ficando dessa forma. Então, eu viro a minha peça.
Viro o meu trabalho e aqui eu vou escondendo o meu fio por baixo desses pontos baixos. Eu vou escondendo de forma que não apareça. Dessa forma. Então, vou esconder toda a carreira para a gente iniciar a lateral. Pronto, escondi todo o fio. Ficou dessa forma. Você pode usar um pouco de cola para prender, ou então por baixo do ponto você dá um pontinho e esconde com a alça por cima, sem deixar a mostra, sem deixar aparecer a costura, certo? Então ficou dessa forma e toda a borda está pronta, certo? Agora faremos as laterais da bolsa. Ela vai ficar dobrada, ela ficará dobrada, então iremos fazer a nossa lateral. Então vamos iniciar a lateral da nossa bolsa. Inicio fazendo um nó corrediço e 16 correntes. Fiz minhas 16 correntes, viro minha peça, vamos trabalhar nos gominhos, vou pular o meu primeiro gominho e entrarei no segundo. Novamente, entro no gominho, trago o meu fio para frente e fecho o meu ponto baixo. Entro no meu gominho, trago o meu fio para frente, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Entro no gominho, trago o meu fio para frente, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Assim, eu irei fazer por toda a carreira. Dessa forma, fazendo pontos baixos. Vou continuar e quando chegar aqui no último eu volto com vocês. Então terminei meus 15 pontos, fiz 16 correntes e fiquei com 15 pontos. Agora vamos subir para a próxima carreira e antes disso eu entro aqui dentro dessas duas alças. Entro aqui, puxo esse fio para cima, pra gente ir arrematando ele. Dessa forma. Ele vai ficar escondido aqui por baixo. E agora vamos dar continuidade. Faço uma corrente, viro a minha peça e vamos trabalhar agora nesses furinhos de trás, fazendo pontos baixos. Então eu entro aqui no primeiro, trago meu fio, seguro esse fio pequeno e fecho o meu ponto baixo. Novamente entro dentro do furinho, trago meu fio para frente, seguro esse aqui para ele ficar escondido e fecho o meu ponto baixo. Novamente eu entro dentro do furinho, trago o meu fio para frente e fecho o meu ponto baixo. Entro, trago o meu fio para frente, fecho o meu ponto baixo. Então iremos fazer 3 carreiras de pontos baixos. Lembrando de sempre fazer a corrente no final, para poder subir para a próxima carreira. Então aqui já fizemos 2,
e iremos fazer a terceira também. São 3 carreiras de pontos baixos, cada carreira com 15 pontos. Eu iniciei com 16 correntes e irá ficar cada carreira com 15 pontos. 3 carreiras, então estamos fazendo a segunda e iremos para a terceira. Então aqui eu terminei minhas 3 carreiras de pontos baixos e agora vou dar continuidade. Agora irei fazer pontos baixíssimos. Irei entrar aqui antes do gominho, depois do gominho e aqui no final. Vamos fazer 3 pontos baixíssimos, um para cada carreira. Entrei antes do gominho, faço um ponto baixíssimo. Irei entrar agora nessa alça de cima, fazendo outro ponto baixíssimo. E agora aqui no final, nessa alça de cima. Ficando com 3 baixíssimos em cima. Aqui na lateral iremos trabalhar nessas alcinhas do lado. Iremos trabalhar pegando apenas a alcinha de fora, certo? Vamos fazer também pontos baixíssimos. Vamos seguir por toda a lateral, fazendo pontos baixíssimos. Pegando apenas a alcinha de fora, certo? Eu vou adiantando e quando chegar aqui no final eu volto com vocês para a gente poder fazer essa parte de baixo. Fiz meus 15 pontos baixíssimos da lateral e aqui será a mesma coisa. Faremos 3 pontos baixíssimos, um para cada carreira, dessa forma. Aqui eu vou pegar somente essa alça da frente, assim. E aqui no último, nosso último ponto baixíssimo de cima, certo? Aqui vamos trabalhar novamente aqui, mas agora deste lado. Pegando apenas a alcinha de fora. Fizemos a lateral desse lado, trabalhamos o finalzinho da nossa lateral, a parte de baixo. Vamos subir a lateral agora. E aqui, onde nós já fizemos, eu vou trabalhar novamente. Os 3 pontos, que foi o primeiro ponto baixíssimo, o segundo e o terceiro. Vou terminar aqui a minha lateral e ao invés de parar aqui, eu vou continuar fazendo esses 3 pontos. E aqui no último eu paro. Para que as laterais e a parte de cima fique dessa forma. Com duas alças. Agora a parte de baixo terá apenas uma, certo? As laterais e a parte de cima terão 2 voltas dessa forma. Então eu vou continuar fazendo, passo por esses 3 e paro aqui. Aí quando eu chegar aqui eu volto para mostrar a vocês como a gente vai fechar. Cheguei no meu terceiro ponto baixíssimo de cima. Aqui ao lado eu irei pegar nessa alça de cima, irei puxar o meu fio para trás. Dessa forma. Puxei para trás e ele vai voltar entrando na mesma alcinha de onde ele saiu, aqui dentro novamente, dessa forma. Para que a alcinha fique igual às outras. Então, para isso, precisamos virar a nossa peça e aqui entrar no gominho. Vou pegar uma agulha mais fina para ajudar.
Então eu vou entrar neste gominho de baixo, entrar dessa forma. De forma que saia na mesma alça, assim. Vai sair na mesma alça de onde ele saiu. Vou puxá-lo para trás. Vou ajustar o fio. E atrás, iremos esconder vamos esconder o fio. Vamos esconder por baixo desses pontos baixos aqui. Então, já escondi o meu fio. E da mesma forma que fizemos desse lado, fizemos essa lateral, precisamos fazer outra. Será as duas laterais, de um lado e do outro da bolsa. Então, vocês vão repetir tudo que a gente fez nessa alça, vocês vão fazer novamente na mesma medida. 16 correntes e 15 pontos. E fazer tudo que nós fizemos aqui, ok? Agora, vamos dar início à nossa alça. Vou fazer um nó corrediço. E irei fazer 16 correntes. Fiz minhas 16 correntes. Vamos trabalhar agora nos gominhos de trás. Então, com a minha peça dessa forma, eu irei pular o meu primeiro gominho e entrarei no segundo fazendo ponto baixo. Eu entro no gominho, trago meu fio para frente, dou uma altura e fecho meu ponto baixo. Novamente, entro dentro do gominho, trago meu fio para frente e fecho meu ponto baixo. Dessa forma, irei fazer por toda a carreira e aqui no final eu volto para mostrar a vocês como faremos para subir para a próxima carreira. Fiz os meus 15 pontos, fiz 16 correntes e fiquei com 15 pontos. Agora, eu coloco a minha agulha dentro dessas duas alcinhas, puxo esse fio pequeno para cima, para que a gente possa arrematá-lo. Dessa forma, ele vai ficar aqui. E vamos escondê-lo com os pontos baixos por cima. Agora, continuo o meu trabalho. Faço uma corrente. Viro minha peça. E agora trabalharemos nesses furinhos de trás, fazendo pontos baixos e escondendo esse fio. Eu entro no furinho, trago o fio para frente. E dessa forma, eu fecho o meu ponto baixo. Novamente, entro no próximo furinho, trago o meu fio para frente, ajusto esse fio aqui e trago o meu fio fechando o ponto baixo. Novamente, dou uma altura nele, ajusto sempre esse fio
E agora vou buscar o meu fio para fechar meu ponto baixo, certo? Assim faremos 3 carreiras, já estamos na segunda e temos a terceira. Quando chegar aqui no final, não esqueça de fazer a corrente para poder subir para a terceira carreira. Eu vou adiantando a minha peça, a minha alça, e quando eu terminar as 3 carreiras eu volto com vocês. Então fiz minhas 3 carreiras de pontos baixos, cada carreira com 15 pontos. Agora vamos fazer o fechamento da alça. Aqui eu vou mostrar para vocês a parte que vai ficar para cima. Será essa parte onde temos esses gominhos no meio e as alcinhas, as correntes são viradas assim para cima, dessa forma. Essa aqui é a parte de trás, vai ficar com esses gominhos nas duas laterais. Nós vamos fechar a alça dessa forma. Ela irá ficar desta forma, certo? Então não esqueça, a parte dos gominhos no meio é a parte que vai ficar para fora, certo? Então vamos iniciar aqui o fechamento. Com a minha alça dentro da agulha, esse aqui é a minha primeira corrente. A minha alça já está saindo de dentro dela, da primeira, são 15, e desse lado também são 15. Contando com as correntes, não é o nozinho, e sim as correntes. Então, iremos entrar na corrente, somente nas alcinhas de dentro, desse lado e desse lado também, só pegaremos as alcinhas de dentro. Então, aqui, eu diminuo um pouco a alça, pego na minha primeira alcinha, dessa forma, e fecho um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, aumento um pouco a minha alça, coloco o meu mosquetão, coloco novamente a minha agulha, diminuo a alça e agora vamos fazer apenas pontos baixíssimos, pegando apenas as alcinhas de dentro. Observem para ver se está na mesma direção. Agora vamos pegar a segunda. Pegaremos a segunda deste lado, somente a de dentro, e aqui vocês observam que pegamos a primeira, agora iremos pegar a segunda. Dessa forma, iremos fechar um ponto baixíssimo. Novamente, eu pego a próxima alça e a próxima do outro lado também. Trago meu fio e fecho um ponto baixíssimo. Assim faremos por toda a carreira. Então, cheguei aqui no meu último ponto. Vou fazer o meu último baixíssimo. Dessa forma. Fiz o meu último. Agora, vou novamente colocar o meu mosquetão. Colocarei minha agulha de novo. Dessa forma. Vou fazer uma corrente. Aí agora vou cortar o meu fio e prender por dentro. Aí aqui já cortei meu fio. E agora vamos esconder esse fio por dentro. Vou pegar uma agulha mais fina para ajudar. E agora por dentro, essa parte aqui
que tem vários gominhos, será a parte de trás. E essa daqui é a parte da frente da alça, certo? Então, pela parte de trás, vamos esconder esse fio. E assim ficou a nossa alça. A parte de trás e a parte da frente. Então, precisaremos de 2 alças dessa. Então, tudo que fizemos nessa alça, vocês vão repetir novamente fazendo outra alça, certo? Agora, vamos fazer a junção da nossa lateral com a nossa bolsa. Eu separei aqui com um marcador. Eu deixei meus 3 pontos que eu fiz em cima. Deixei eles livres e vou começar aqui, o primeiro da lateral. Então, com a minha bolsa ao avesso, aqui foi onde eu deixei marcado. Vou deixar minha bolsa dessa forma. A minha alça, essa vai ser a parte de dentro. Essa aqui tem todos os gominhos na lateral. E esse lado aqui, que é onde ficou o detalhe da bolsa, vamos deixar para fora. Será a parte de fora da lateral, certo? Então, separei 3 pontos em cima, vai ficar livre. E aqui será o primeiro da lateral. Então, eu vou pegar o meu fio. Meu fio está solto. Aqui na lateral da bolsa, onde tem os 2 pontos de quina junto, eu irei trabalhar no de baixo. O primeiro eu não irei trabalhar, e sim o de baixo. Vou entrar no meio da alça, das alcinhas, pegando apenas essa alcinha daqui, a de fora. Vou pegar ela dessa forma, da parte certa da bolsa, a parte de fora da bolsa, dessa forma. E aqui eu irei entrar na minha primeira alcinha, dessa forma. Com a agulha virando para baixo, certo? Aqui por dentro eu irei colocar dessa forma. Vou puxar o meu fio, passando pela lateral e pela bolsa, dessa forma, sem esticar muito a alcinha aqui na agulha. Então, aqui agora, eu vou pegar o fio que vem do novelo, dou uma volta na agulha, e fecho um ponto baixíssimo, certo? Agora, eu vou entrar no próximo, no segundo ponto lateral, sempre descendo com a agulha. Aqui eu irei pegar, essas 2 alças vai ficar sempre aqui no meio. Agora eu vou pegar o segundo ponto, a segunda correntinha, também da lateral, descendo. Por dentro eu pego o fio que vem do novelo, trago para cima, passo pela alça da bolsa e fecho um ponto baixíssimo. Não aperte muito, senão ele vai começar a encolher. Entro novamente na lateral da bolsa, pegando apenas uma alça. Entro na lateral da bolsa, puxo
e fecho um baixíssimo. Novamente, entro na alcinha da bolsa, entro na alcinha da lateral, pego meu fio, trago para frente e fecho com um ponto baixíssimo. E assim iremos fazer por toda a carreira, dessa forma, até que a bolsa se feche. Então eu vou fazendo minhas carreiras dessa mesma forma que eu ensinei para vocês. Vou adiantando e quando chegar aqui no final, depois que eu der toda a volta, quando chegar aqui no final eu volto com vocês para que a gente possa fechar e também esconder. Enquanto vocês não fecharam ainda, vocês vêm escondendo esse fio por baixo, vocês trazem ele para cá e vem escondendo por baixo desses pontos baixos aqui, dessa forma. Antes de terminar, antes de fechar, você já faz isso. Mesma coisa do outro lado. Antes de você fechar, você faz alguns pontos, já coloca por baixo dos pontos baixos e dá continuidade. Já vai ficar tudo presinho, sem precisar estar virando a bolsa, certo? Então eu vou adiantando, vou fechando a minha lateral e volto com vocês aqui em cima. Então eu já cheguei aqui no meu final, fiz toda a borda da minha lateral, ficando dessa forma, certo? Agora eu vou puxar o meu fio e agora com a bolsa dessa forma, virada para cima, você vai pegar essa alça aqui de cima, é a que fica em cima dos dois pontos juntos, os pontos de quina. Vai levar o fio para trás, dessa forma. E do mesmo lugar onde ele saiu aqui, você vai trazer novamente ele puxando para dentro da bolsa. Ele está aqui e ele vai ter que voltar para aqui. Então, por dentro, você vai ter que sair no meio da alcinha, dessa forma. Da mesma alcinha que ele saiu, você entra com a agulha por dentro e leva ele para trás, para dentro da bolsa. Dessa forma. Aqui você ajusta para que a alça fique da mesma forma que as outras. Assim. E por dentro o fio está aqui. Agora você vai trazer ele por baixo desse gominho. E escondê-lo dentro desses pontos baixos que vem para baixo, que ele vem descendo. Dessa forma. Se você achar que a alça ficou muito comprida, você diminui, corta mais um pouco. Se o fio ficou comprido, você corta um pouco, leva uma certa parte aonde você tem a confiança que ele não vai soltar, dá um ponto, ou então você coloca um pouco de cola, para que firme, segure mais o cordão, certo?
E dessa mesma forma, agora que fizemos o acabamento desse lado, e colocamos para dentro da bolsa, iremos fazer a mesma forma que fizemos o início, iremos fazer do outro lado o início e o acabamento será da mesma forma, deixando sempre 3 pontos em cima, 3 pontos baixíssimos em cima. A mesma coisa você vai deixar do outro lado, 3 pontos livres em cima e os outros você irá trabalhar toda a lateral da bolsa, pegando sempre essas alcinhas, e na bolsa será o ponto, esses 2 pontos juntos será o de baixo, o de cima vai ficar livre. Então eu vou terminar minha bolsa e quando o outro lado estiver pronto, eu venho mostrar para vocês, certo? Então cheguei aqui no meu último ponto, fechei também a minha segunda parte, ficou dessa forma. E agora eu vou fazer o acabamento. Já cortei o meu fio, agora eu puxo e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz do outro lado. Vou levar para trás, vou puxar o fio para trás, dessa forma, e do mesmo lugar que ele saiu, agora vamos levar ele para dentro da bolsa. Vou pegar uma agulha mais fina. Sair dentro da mesma alça, aqui na frente, e levar o fio para a parte de dentro da bolsa. Ficou dessa forma na frente. E aqui dentro, eu vou esconder por dentro desses pontos baixos laterais. Aqui no canto. Então, terminei todo o acabamento da bolsa. Por dentro. E agora, já deixei marcado aqui onde vai ficar o meu botão imantado. Eu vou colocar aqui na primeira carreira, na carreira de ponto, essa mesma carreira aqui de pontos baixos, eu vou colocar nela pela parte de dentro. Então, coloquei o meu botão imantado, em cima a bolsa ficou dessa forma, ela deitada, ela fica assim, nesse formato. E agora vamos colocar as 2 alças. Eu vou aproximar um pouco. Aqui, para vocês saberem onde iremos colocar. Esses 2 pontos de quina do final. Para vocês se basearem, saber onde vai ficar. Vai ter esses 2 pontos na quina. Vamos pular o primeiro ponto. E vamos pegar com a nossa argola esses 2 pontos aqui, ó. Pulamos o primeiro sozinho e vamos pegar esses 2 pontos baixos aqui. Vamos colocar a nossa argola articulada. Pulamos o primeiro. E pegamos esses 2. A mesma coisa desse lado. Temos esses 2 pontos de quina, vamos pular o primeiro sozinho e vamos pegar esses 2 pontos, dessa forma. A mesma coisa faremos do outro lado. Agora, nossa alça, a frente será essa, dos pontos baixíssimos. Dessa forma. Do outro lado a mesma coisa.
temos os gominhos e aqui os pontos baixíssimos. Então assim ficou nossa bolsa com a alça, com as duas alças. Coloquei também a minha etiqueta. E agora eu vou medir para vocês, para que vocês possam ver a medida que ela ficou. Na altura, ela ficou com 15 centímetros de altura. Na largura, 21 centímetros. A lateral, ficou com 6,5. O fundo da bolsa ficou medindo 4 centímetros. E o nosso tutorial de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E eu espero vocês no próximo vídeo.